Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Milionário pensou que morador de rua era uma ameaça, mas ele salvou sua filha deficiente. Sob a chuva leve de uma tarde de outono, as calçadas de Nova York pareciam um rio de guarda-chuvas. Táxis buzinavam, semáforos piscavam freneticamente e o cheiro de asfalto molhado se misturava ao de café quente que emanava dos bistros de Manhattan. Os transeuntes, agasalhados em seus casacos de grife ou ponchos improvisados, caminhavam sem olhar para cima, absortos na rotina urbana. Um sedã preto com vidros fumê parou em frente ao Café do Parque, um estabelecimento chique com grandes janelas salientes e uma placa dourada. A porta se abriu discretamente. Um homem saiu, alto e imponente em seu longo casaco cinza. Richard Langston, um nome que fazia os pregões tremerem. Apelidado de estrategista de Wall Street, ele era conhecido por sua mente afiada, suas decisões decisivas, e seu distanciamento emocional quase glacial. Atrás dele, com a ajuda do motorista, descia uma menina em uma cadeira de rodas elétrica. Emily, de 11 anos. Longos cabelos castanhos emolduravam seu rosto delicado. Suas pernas, inertes desde o nascimento, estavam cobertas por um cobertor de lã tecido à mão, o único detalhe delicado em meio àquele quadro congelado. Seus olhos, grandes e curiosos, acompanhavam cada movimento ao seu redor. Onde seu pai via um mundo de números e riscos calculados, Emily via pessoas, emoções, detalhes. Richard, com o telefone no ouvido, apenas olhou para ele brevemente. Sim, Craig, feche a venda antes do fechamento. E diga a Amanda para me ligar de volta em 10 minutos. Não, 15 não. 10. Ele entrou no café sem esperar. Emily o seguiu em silêncio, manobrando sua cadeira com destreza. Mas na esquina do prédio, sob o toldo gotejante, um homem olhou para cima. Ele estava sentado sobre um pedaço de papelão achatado, pernas cruzadas, encharcado apesar do cobertor gasto sobre os ombros. A barba espessa escondia a parte inferior do rosto marcada pelo frio e pelo cansaço. Seus olhos, por outro lado, eram perturbadoramente claros. Marcos observava os transeuntes não para implorar, mas para existir. Sua velha jaqueta militar, remendada, esvoaçava ao redor dele como uma armadura desbotada. Sua mochila, cheia de buracos, continha algumas roupas, um caderno e uma garrafa de água esterilizada cuidadosamente guardada. Os clientes dentro do café viam o ambiente como desconfortável. Desviavam o olhar, fingindo não ouvir as gotas de chuva batendo contra o papelão. Mas Marcos não se mexeu. Não precisava de pena. Observava em silêncio uma rua que não o queria mais. Quando Richard o viu pela primeira vez, seu olhar endureceu. Ele imediatamente se aproximou do balcão, indignado, ignorando até mesmo o olhar persistente de Emily, que havia sorrido disfarçadamente para Marcos quando ele entrou. Aquele mendigo, disse ele secamente, apontando o queixo para Marcos. Ele está afastando os clientes. Você não está pensando em mandá-lo embora? O gerente, um homem atarracado com entradas na cabeça, assentiu nervosamente. Ele conhecia Marcos. Sabia que não estava causando problemas. Estava lá havia meses, sempre no mesmo horário. Às vezes, ajudava a recolher toalhas levadas pelo vento. Certa vez até trouxera uma carteira esquecida. Mas, comparado a Richard Langston, o poderoso Langston, ele se sentia insignificante. Ele está aqui todos os dias, Sr. Langston. Ele não incomoda ninguém, é discreto. É uma imagem, senhor. A imagem do seu estabelecimento. Se eu quisesse ver pobreza, não teria feito reserva aqui. A voz de Richard falhou como uma ordem militar. O gerente olhou para baixo, dividido entre a humanidade e o lucro. Enquanto isso, através da janela embaçada, Marcos tinha visto tudo. Ele não franziu a testa. Não abaixou a cabeça. Simplesmente encontrou o olhar de Emily, que do fundo do café, ainda o observava. Ela não viu uma ameaça. Ela viu um homem. Um mistério. Uma história que ninguém havia se dado ao trabalho de ouvir. Quando Richard se sentou com a filha perto da grande janela saliente, seu celular ainda vibrava. Ele olhou para a tela, ignorando Emily, que brincava delicadamente com um pequeno brinquedo de madeira em forma de coruja esculpida, um presente de sua falecida mãe, que ela sempre guardava por perto. Os sons abafados das conversas, o tilintar discreto das xícaras e a iluminação fraca do café criavam uma atmosfera suave, quase surreal. Emily deixou a coruja cair acidentalmente, que rolou pelo chão até pousar perto da entrada. Ninguém se importou. Ninguém, exceto Marcos. Na chuva torrencial, ele viu o brinquedo cair.
Lentamente abaixou-se e pegou o objeto delicadamente como se fosse de porcelana, e caminhou até a porta entreaberta do café. A água escorria pela sua testa. A bolsa escorregou levemente do ombro, mas ele não a guardou. Só pensou em devolver o brinquedo. Ele empurrou a porta timidamente. Você deixou isso cair, senhorita. Ele disse em uma voz profunda, suave, quase sussurrada, entregando o brinquedo para Emily. Mas antes que Emily pudesse responder, Richard pulou da cadeira como se tivesse sido mordido por uma víbora. Seu olhar brilhou. Ele achou ter visto uma ameaça, onde na realidade havia um gesto de rara humanidade. Afaste-se. Não toque nela, gritou ele violentamente, colocando-se diante da filha como um muro de medo e orgulho. O silêncio caiu sobre o café como uma redoma de vidro. Os clientes, interrompidos em suas degustações de latte e croissant, congelaram. As conversas cessaram. Apenas o som da chuva batendo nas janelas continuou. Marcos imediatamente levantou as mãos, com as palmas abertas. Seu olhar não demonstrava medo nem raiva. Apenas uma tristeza familiar. Ele sabia o que as pessoas viam quando o olhavam. O que elas se recusavam a ver também. Eu só queria devolver aquele brinquedo a ela. Ele sussurrou com a voz embargada. Emily olhou para baixo. Sentiu a vergonha crescer dentro de si. Não era Marcos quem a estava intimidando, era seu próprio pai. Seu coração infantil se apertou. Sem dizer mais nada, Marcos se virou e saiu na chuva sem fechar a porta. Voltou a se sentar em sua caixa de papelão encharcada, olhando para o vazio. Não havia tocado no brinquedo. Apenas o colocará delicadamente sobre uma mesa próxima. Mas alguns minutos depois, tudo mudou. Richard havia voltado para fora, absorto em um chamado urgente. O vento havia aumentado, varrendo folhas molhadas contra as calçadas. Lá dentro, Emily tentou reposicionar o cobertor sobre as pernas, mas, no movimento desajeitado, uma roda da cadeira bateu na perna da mesa. Um momento de desatenção. Ela perdeu o equilíbrio. Seu corpo deslizou para o lado. Ela tombou, e de repente um estrondo surdo ressoou. A cadeira tombou pela metade, e Emily caiu no chão, com o rosto pálido e os braços imóveis. Seus olhos reviraram. Sua boca se abriu em um suspiro entrecortado. Ela estava ofegante. Suas mãos tremiam levemente. Uma crise respiratória aguda, violenta e brutal, como ela não sentia há vários anos. É meu Deus, gritou um cliente. Alguém chame uma ambulância, gritou outro. Mas em meio ao pânico ninguém sabia o que fazer. Alguns pegaram seus celulares, mas o sinal era instável. Outros hesitaram, ficaram paralisados ou recuaram como se a cena fosse pesada demais para suportar. Então um grito perfurou o ar. Saiam da frente. Todos se viraram. Marco, encharcado, pingando, com os olhos fixos em Emily, ele correu a passos largos, com a mochila balançando atrás de si. Seu rosto não era mais o de um morador de rua discreto. Era o de um homem formado, confiante, focado. Ele imediatamente se ajoelhou ao lado de Emily, sem sequer olhar para os clientes atônitos. Ela está com dificuldade respiratória. Preciso colocá-la de lado. Preciso de espaço. Agora. Houve um silêncio, quebrado apenas por suas ordens claras e respiração rápida. Ele gentilmente virou Emily de lado, verificou suas vias aéreas e, em seguida, tirou da bolsa um pequeno frasco de solução salina e um tubo de respiração, relíquias de sua antiga vida como médico militar em zonas de guerra. Ele guardava essas ferramentas para qualquer eventualidade em uma cidade onde ninguém mais via emergências que não fossem suas. Fique comigo, pequena. Respire. Devagar. Olhe para mim. Você está segura. Emily recuperou o fôlego lentamente. Seus olhos clarearam. Seu corpo parou de tremer. Quando Richard correu de volta para o café após ouvir a comoção, viu Marcos debruçado sobre a filha, com a mão em seu ombro. Ele pensou que fosse um derrame. Seu sangue ferveu. E o que você está fazendo com ele? Segurança. Mas antes que alguém pudesse se mover, Emily sussurrou suavemente. Pai, foi ele quem me ajudou, foi ele quem me salvou. O silêncio caiu denso absoluto. O gerente, os clientes e até mesmo os garçons congelados atrás do balcão permaneceram congelados, como se estivessem suspensos em uma imagem congelada de incompreensão e agitação. Um homem a quem Richard Langston tratava como uma ameaça, um obstáculo social, um encrenqueiro, acabará de salvar o que havia de mais precioso no mundo, sua filha. Emily, ainda fraca mas consciente, continuava segurando a mão de Marcos. Ela não a soltava. Seus dedos frágeis agarravam-se a ele com uma confiança que palavras não conseguiam impor. O contraste entre seus olhos brilhantes e o rosto encharcado de Marcos, transbordando de lágrimas e emoção, era impressionante.
Richard, atordoado, não conseguia pensar em nada para dizer. Pela primeira vez em anos, ficou sem palavras. Mais tarde no hospital, a tensão havia se dissipado, mas a ansiedade ainda pairava no ar. As paredes brancas, o bip constante das máquinas, as luvas de látex amassadas nas bandejas, tudo parecia irreal para Richard. Ele observava a filha dormir, com uma intravenosa no braço e uma máscara de oxigênio ao lado do travesseiro. O médico-chefe, um homem de aparência calma, aproximou-se com uma pasta na mão. Sua filha sofreu um espasmo neurorrespiratório. No caso dela, poderia ter evoluído rapidamente para asfixia fatal. Foi a ação rápida deste homem, Marcos, que evitou o pior. Ele teve os reflexos certos, as ações certas, na hora certa. Sem ele, ela poderia não estar aqui. Essas palavras atingiram Richard como golpes de uma marreta. Em seu mundo, tudo tinha um preço, uma explicação, um plano. Mas ali, ele julgara um homem o afastara, e esse mesmo homem salvara a única pessoa que ainda o fazia se sentir humano. Ele ficou sentado por um longo tempo, olhando para o rosto sereno de Emily. Então, levantou-se, saiu do quarto, desceu até a rua, e pediu ao motorista que encontrasse Marcos. Na manhã seguinte, Richard, de casaco escuro, caminhava sozinho sob um céu cinzento. Ele insistira em não ser acompanhado. O motorista apontou para um beco não muito longe do café. Marcos estava lá, agachado perto de uma parede, segurando uma xícara de café morno, com os olhos baixos. Quando Richard se aproximou, Marcos mal olhou para cima. Não parecia desconfiado nem compreensivo. Apenas cansado. Um cansaço que não se resolve com desculpas. Eu não vim me desculpar com um cheque, disse Richard sem rodeios. Marcos não respondeu de imediato. Tomou um gole e assentiu lentamente. Não é a primeira vez que sou julgado, mas é a primeira vez que alguém volta. Richard sentou-se lentamente no meio-fio, amassando seu casaco caro sem prestar atenção. Então, ele descobriu toda a história de Marcos. Esse enfermeiro militar, condecorado por atos de bravura, serviu no Iraque e no Afeganistão. Após a guerra, requalificou-se como civil, trabalhando em cuidados paliativos. Então, sua esposa adoeceu. Um câncer devastador. Os tratamentos, a dor, o isolamento. Ele vendeu tudo para tentar salvá-la. Em vão. Ela morrera 2 anos antes. Ele não tinha mais família, não tinha mais lar. As ruas foram sua única companhia durante 3 anos. E apesar de tudo isso, ele não desistiu do seu instinto de ajudar. Ele sempre guardava os gestos essenciais, os instrumentos de primeiros socorros, na bolsa. Não para si mesmo, para os outros. Richard sentiu algo se romper dentro de si. Uma parede que ele julgava indestrutível. Uma vergonha profunda surgiu dentro dele, misturada a uma admiração inesperada. Quero ajudar você, ele disse simplesmente. Marcos balançou a cabeça. Eu não quero caridade. O que eu quero é um emprego. Uma segunda chance. E foi então que Richard tomou uma decisão que mudaria não só a vida de Marcos, mas a sua própria também. Ele lhe ofereceu mais do que apenas um emprego. Ele pagou por uma moradia digna para ela no Brooklyn. Ofereceu-lhe um curso de medicina de atualização que ele mesmo pagou. E o mais importante, ofereceu-lhe uma posição estável na Fundação Langston para acesso à saúde, um programa de saúde que ele financiava há anos, mas ao qual nunca havia prestado muita atenção até então. Mas foi Emily, ao sair do hospital, que fez o pedido mais inesperado. Pai, eu quero que o Marcos fique comigo. Na escola. Em casa. Eu me sinto bem quando ele está aqui. Seguro. Ela diz isso sem reclamar, num tom calmo, simples e confiante. E Richard entendeu que esse vínculo não tinha nada a ver com piedade nem com dívida. Era pura confiança. 1 ano depois, Marcos estava irreconhecível. Sua figura, outrora curvada pelo cansaço e pelo frio, agora ostentava as marcas de um homem endireitado pela dignidade restaurada. Usava uma camisa bem passada, um paletó escuro discretamente elegante e sapatos que ele mesmo engraxara cuidadosamente, um gesto simples porém orgulhoso. Seu olhar, porém, não mudará. Permanecia profundo, observador, mas agora em paz, liberto do peso invisível da vergonha. Ele estava ao lado de Emily em frente aos portões de uma escola prestigiosa e inclusiva, aninhada no coração de um bairro arborizado. Era a escola com a qual Emily sonhava há anos, uma escola projetada para acolher todas as crianças, independentemente de suas deficiências, origens ou diferenças. Ela usava um uniforme azul marinho, o cabelo preso com uma fita branca. Sua cadeira havia sido personalizada pelo próprio Marcos, adesivos de constelações e o nome Emília escrito à mão, cercado por estrelinhas pintadas. Ela também tinha crescido, não apenas em tamanho, em força, em confiança.
Ela segurava a mão de Marcos. Não a do pai. Não por rejeição, mas por reconhecimento. Richard, por sua vez, esperava um pouco mais atrás, encostado em uma árvore. Não usava mais seus ternos excessivamente rígidos. Aprenderá a ouvir sem dominar, a observar sem julgar. O telefone estava no bolso, desligado. Um ano antes, ele teria verificado as estatísticas da escola antes de matricular a filha. Hoje, ele simplesmente acreditava no sorriso dela. Ele não era mais apenas um homem rico. Era um homem transformado. Os sinos da escola tocaram. As crianças entravam em grande número, alegres e barulhentas. Algumas em cadeiras de rodas, outras caminhando, outras ainda de mãos dadas com um cuidador ou um dos pais. O mundo pareceu mais gentil, mais justo, mesmo que por um instante. Sob uma chuva fina que acariciava os paralelepípedos, Marcos olhou para o céu cinza perolado, como fizera um ano antes, em frente ao mesmo café, quando não era nada aos olhos do mundo. Mas desta vez ele não estava tremendo. Ele estava sorrindo. Ele voltou seu olhar para Emily, que acabara de rir de uma piada feita por um amigo, e murmurou quase para si mesmo. Naquele dia, pensei que ia apenas devolver um brinquedo. Uma pausa. Ele apertou delicadamente a alça da bolsa no ombro, uma bolsa nova que Emily lhe deu de Natal. Mas foi ela quem me devolveu a vida. E era verdade. Porque às vezes a luz retorna não como um flash, mas como uma mão estendida, um olhar confiante, uma coruja de madeira caída no chão. Ou o riso de uma criança que pensávamos estar perdida. E nesta imensa, às vezes fria cidade, algo havia mudado. Não apenas para Marcos. Não apenas para Richard. Mas para todos aqueles que aprenderam naquele dia que heróis nem sempre usam capas, e que a verdadeira riqueza muitas vezes está escondida onde ninguém pensa em procurar.